Então, eu me chamo Franciele, sou acadêmica de pedagogia e o meu trabalho, então, sobre a pesquisa em educação, que a primeira pergunta é o que é pesquisa em educação. À luz do que eu li do Marconi Lakatos, sempre é a parte de um tipo de um problema. Você tem um problema, então você vai fazer uma pesquisa para solucionar aquele problema. Partindo desse princípio, dessa maneira, ela vai responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno em várias hipóteses. São levantadas na pesquisa e pode validar ou confirmar a mesma. O que nos leva a crer que a pesquisa nada mais é do que uma ferramenta pela qual adquirimos conhecimento. A letra B. O que diferencia a pesquisa científica das demais investigações do cotidiano? A pesquisa científica é um estudo realizado a partir de dados e resultados. Eu tenho um problema, vou levantar os dados e vou propor resultados. Geralmente são mensuráveis e comprováveis, né? Não é só um achismo, né? Eu vou ter que fazer um estudo científico, eu vou ter que comprovar que tal problema, né, pode ter tal e tal solução e quais são as soluções que poderiam ser utilizadas. Por esse motivo, nem todas as análises são consideradas científicas na pesquisa. O caso das questões filosóficas que investigam o ato de pensar sobre o questionamento da vida humana através de interrogações, de perguntas e questionamentos. É o que trata a epistemologia científica, que é uma reflexão geral em torno da natureza, das etapas e limites do conhecimento humano, que leva em consideração a história, leva em consideração a sociedade que está inserida, porque nem toda pesquisa que serve para os alunos do 6º ano, por exemplo, lá do interior, vai servir para os alunos da cidade. São sociedades distintas, né? Que têm sua história distinta, sua formação cultural diferente. Especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito que indaga e o objeto que é inerente, as duas polaridades tradicionais no processo cognitivo das áreas do conhecimento. Existem várias linhas de pensamento que falam sobre a epistemologia e a forma como a pesquisa deve ser tratada, e em que estudos devem ser postulados. Conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico ou das teorias e práticas gerais para avaliação da sua validade cognitiva ou descritas em suas trajetórias evolucionistas, que são o estudo, né? Talvez nessa época o meu estudo leve a um questionamento, o questionamento vai ter uma resposta. Daqui 10 anos ela vai ter outra, o mesmo questionamento vai ter outra resposta. São paradigmas estruturais e as relações que a sociedade e a história interferem na pesquisa. Segundo Camboa, quando investigamos, não somente produzimos um diagnóstico sobre um campo do problema ou elaboramos respostas organizadas e pertinentes à questão científica, mas construímos de uma maneira de fazer ciência e explicarmos a teoria do conhecimento em uma filosofia, utilizando uma forma de relacionar o sujeito e objeto de conhecimento. E anunciamos a nossa visão ao mundo. Então, fizemos uma pesquisa, temos um problema, respondemos esse problema e anunciamos a nossa visão ao mundo para conhecimento e melhoria da pesquisa por outras pessoas que também possam vir a ficar sabendo da minha pesquisa, no caso. Qual a importância da pesquisa para o educador? A pesquisa é tida como um instrumento de reflexão. É uma crítica que se apresenta uma estreita relação entre a prática pedagógica do professor e, com isso, por intermédio das pesquisas, consegue ter uma atitude reflexiva e crítica sobre a própria prática pedagógica. Essa é a importância. Então, se eu sou um pesquisador, eu tenho um problema, na sala de aula eu tenho um aluno com um problema e eu preciso resolver o problema dele, eu vou pesquisar. Eu tenho um problema e vou relacionar uma solução. Geralmente, professores sempre estão em busca do conhecimento, estão sempre nesse ramo da área científica, mesmo que seja no ensino fundamental.
A gente sempre pesquisa lá várias linhas de pensamento, várias filosofias de pensamento, né? Quando e como e por que a pesquisa? Quando eu tenho um problema e esse problema precisa de uma solução, que pesquisa uma decisão e uma conclusão. Eu tenho que pesquisar uma decisão e uma conclusão para contribuir com esse problema no desenvolvimento e que gera auxilia ao desenvolvimento da sociedade. O ato de pesquisa tem como objetivo de querer saber e desejar conhecer o funcionamento da coisa para, a partir do conhecimento, fazer um produto, produzir um outro conhecimento. Quem é o professor pesquisador e quais são as suas competências no que ele difere em relação aos demais profissionais da educação? Lima, segundo Lima, né, desde a sua formação, deve estar relacionado no contexto da prática pedagógica e do ensino. Então, a ação reflexiva sobre a prática docente e a importância da utilização da pesquisa para tal terá um sentido. A pesquisa terá um sentido para qual eu tenho um problema, vou desenvolver a solução e essa minha prática docente me faz eu utilizar tal pesquisa para melhoria na minha prática docente mesmo. Um professor pesquisador é um agente socializador do conhecimento que desenvolve o agir como um mediador entre as relações epistemológicas do saber e o aluno e a disciplina de estudo. O professor deve sempre promover o desenvolvimento profissional, diferente do domínio que ele somente é especialista. Ele tem que abrir mais o leque de conhecimento dele, através da pesquisa. E não somente na pesquisa, na especialidade e domínio dele. Tendo como competência apresentar as experiências práticas sobre o mecanismo de ensino-aprendizagem. Então, eu como professor, pesquisador, eu tenho a competência de fazer a pesquisa e divulgar, para que ela tenham mais reflexões sobre a minha pesquisa e outros questionamentos, para assim aprimorar a solução. Seria isso o meu trabalho.